Vamos falar com Deus. Bom dia, queridos. A graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, né? Vamos falar com Deus. Mais um dia de campanha, mais um dia de oração, mais um dia de busca pela presença daquele que pode, que realiza feitos maravilhosos na vida daqueles que o deixam ser Senhor de suas vidas. É fato que muitas pessoas querem que Deus realize milagres, realize projetos, realize sonhos na vida delas, mas na grande verdade, elas não estão muito dispostas a deixar Deus trabalhar em suas vidas. Só que nessa manhã, conosco vai ser diferente. Nós estaremos aqui em nome de Jesus, à disposição desse Deus, que com certeza está trabalhando na nossa vida, que com certeza está pelejando pelas nossas pelejas, que com certeza está trabalhando pelas nossas causas. Eu creio, literalmente, que o Consolador, Ele nos guiará, Ele nos abençoará, Ele endireitará as nossas veredas, Ele agirá por nós em momentos de fraqueza, Ele intercederá por nós com gemidos inexprimíveis, para que venhamos em nome de Jesus contemplar as vitórias que Ele tem para a nossa vida. Sabe por que nós vencemos? Não é porque nós somos fortes. De maneira alguma, nós vencemos porque, apesar da nossa fraqueza, nós temos um Deus que é forte e que peleja pelas nossas vidas, perdoa os nossos pecados, quebra as nossas algemas, enche o nosso coração com um grito de vitória. E com certeza é Ele que nessa manhã está preenchendo o teu vazio, é Ele que nessa manhã está entrando com providência na tua vida, é Ele que nessa manhã está cuidando de você, e eu tenho certeza que as bênçãos que Ele tem para nós reservadas, eita Jesus, engolindo S não dá, né? As bênçãos que Ele tem para nossas vidas reservadas, Ele mesmo há de fazer, Ele mesmo há de declarar, Ele mesmo há de completar, para que o nome dEle venha a ser glorificado através das nossas vidas. A Bíblia fala que aquele que confia no amor de Deus, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É por isso, querido, que nesta manhã nós estamos aqui, porque apesar da dor, apesar da luta, apesar das lágrimas, apesar das dificuldades, apesar dos levantes e reveses, apesar de estarmos cercados de pessoas egoístas, pessoas arrogantes, pessoas prepotentes, pessoas malvadas, nós continuamos acreditando que não é esse machucado que vai nos matar. Nós continuamos acreditando que o Senhor, Ele está pelejando pelas nossas vidas. Nós estamos acreditando que literalmente o Senhor, quando chega, Ele decide a parada. É por isso que eu não desisto, e nem tampouco você. Nessa manhã, com certeza, nós estamos sendo fortalecidos em mais um dia de campanha. Foi o que eu acabei de postar aqui na minha página do Facebook. Quando eu estava aqui me preparando para entrar, eu coloquei aqui mais um dia hoje, fechando uma campanha, o 15º dia de peleja. Serão 40 dias de muita batalha, de muita oração, mas acredite, o meu coração está convicto de que pelo menos a presença de Deus nós iremos atrair. E uma vez que nós atrairmos a presença de Deus na nossa vida, nós teremos como consequência disso a nossa vitória garantida. Nós teremos como consequência disso as nossas bênçãos alcançadas. É por isso, querido, que nesta manhã eu estou aqui, aleluia, puxando esse trem contigo, porque pastor correndo e igreja andando, pastor andando e igreja capenga sentada. É por isso que eu tô aqui, meu filho, correndo lá na frente para poder lhe motivar a não desistir, para poder levantar essa esperança que foi tombada devido às grandes lutas que tem nos acercado. E eu creio que o resultado disso será a nossa vitória. A recompensa disso vai ser, em nome de Jesus, a virada do nosso cativeiro. Deus, o Senhor, de forma maravilhosa e tremenda, é o conquistador, e Ele vai por nós vencer esta peleja, e nós iremos levantar muitos troféus de vitória, e o nome do Senhor vai ser glorificado. O que
eu estou fazendo aqui, nesta manhã, é tentando não te permitir olhar para trás, é tentando puxar você para frente, é tentando não te deixar ser desmotivado pelas vaias ou pelos comentários negativos que você tem ouvido. Porque literalmente, em alguns momentos, nós recebemos aquele efeito esponja. Nós absorvemos a situação do momento e acabamos ficando meio que angustiados, meio que atribulados devido à luta que está em nossa volta. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, independente de circunstâncias, nós não nos deixaremos, em nome de Jesus, com que a influência de demônios, influência do momento, venha roubar de nós a fé que temos em Deus. Porque ainda que nós tenhamos sido atraídos para a caverna, todavia o Senhor vai nos visitar e vai de lá nos tirar. Queridos, é essa a convicção que eu tenho no meu coração. Por isso que eu estou orando. Foi isso que eu postei aqui na minha página, que eu creio tanto que eu busco. Eu creio tanto que eu vou receber. E se você tá comigo, vamos que vamos. Que o céu está aberto e o inferno vai ser fechado. Oh, aleluia! O inferno vai ser fechado e nós cantaremos o hino da vitória. Nessa manhã pode ter certeza de uma coisa: o Deus de abundância, o Deus de providência, o Deus de libertação, o Deus de milagre, o Deus de virtude, o Deus que abre porta e ninguém fecha, o Deus que fecha a porta e ninguém abre, é esse que está entrando com a providência na tua vida para fazer proezas que literalmente abençoará o meu e o teu coração. Eu creio, queridos, que em alguns momentos nós ficamos meio que perplexos diante de situações que nós julgamos que não iremos modificar. E é normal isso acontecer, porque a nossa condicionante humana, ela literalmente, ela nos faz pensar dessa forma. Por isso há uma batalha medonha entre o espírito e a carne. A carne está dizendo, tá doendo, mas o espírito fortalecido em Deus, ele diz, se levante, persevere, porque esta dor vai passar. Ontem à noite, quando eu estava ministrando louvor na igreja, eu dizia, queridos, apesar da dor que nós estamos sentindo, eu quero lhe dizer, em nome de Jesus Cristo, que Deus, o Senhor, já tem um tempo reservado de vitória para a nossa vida. Deus até permite que nós venhamos passar por lutas e julgar até a nossa causa, uma causa totalmente fora do contexto da nossa condicionante humana de reverter. Mas o que Deus falava para mim de uma forma tão clara, que bradava dentro do meu peito, que ecoava dentro do meu coração, é que se nós estamos passando por essa fase embaixo, não se preocupe, porque logo, muito em breve, nós estaremos dando a volta por cima. Ei, a vida é constituída por fases, por etapas. Ninguém é criança a vida inteira, ninguém é adulto a vida inteira, ninguém é velho a vida inteira, não, queridos. A vida do homem, ou melhor, a vida humana é constituída por etapas. E se essa etapa que se chama hoje é uma etapa de se humilhar, de buscar, de orar, de jejuar, de batalhar, vamos fazer. E vamos fazer bem feito, porque não há problema insolúvel diante de um Deus que é poderoso e que até a morte ele matou. E eu creio que nesta manhã, se ele matou a morte, para Deus, nada é também destruir essa pedra de tropeço na tua vida. Talvez nessa manhã você esteja cansado, mas eu quero lhe dizer que esse cansaço, independente de ser físico ou emocional, ela será em nome de Jesus revestida em vitória e força, porque Deus, o Senhor, ele está nesta manhã trocando o teu fardo pelo dele. A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo de número 11, se eu não me engano, versículo 28, que ele chama e diz, venham a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E nesta manhã, o alívio que vem de Deus, a transformação que vem do Senhor, o descanso que vem do Pai, ele não é um descanso conseguido por uma noite de sono bem dormida, por calmantes que nós tomamos para aliviar a tensão, que só falta pouco é arrebentar as nossas costas e torar o lombo no meio. Não, querido, essa vitória, esse descanso, essa bênção é porque literalmente a tua alma que tanto gemia agora encontrou alívio nos braços
braços do Senhor. Nesta manhã, Ele, de forma tremenda, vos convida, me convida a se achegar a Ele. Ele, que é a fonte de refrigério para a nossa alma. Ele, que literalmente transforma toda a inquietação da nossa vida em refrigério sereno, que literalmente arranca o fardo pesado do nosso coração. Nesta manhã, o Senhor nos chama: saia da escravidão. Eu tenho liberdade para você. Saia dessa peleja e eu te levarei, aleluia, a pastos verdejantes. Pastora Ivna, e tem condição disso acontecer? E felicidade existe? Eu creio que sim. A felicidade, ela com certeza, ela é um presente de Deus para a vida daqueles que literalmente constituem ao Senhor como mestre de suas vidas. A Bíblia fala que feliz é aquele que tem a sua vida, aleluia, alicerçada no Senhor. No Salmo 1 nós encontraremos que literalmente, que feliz é aquele, aleluia, que tem a sua casa plantada junto às correntezas de águas. Literalmente, esse é feliz, porque ele dará o seu fruto no seu tempo e com certeza a sua folhagem jamais vai murchar. Ou seja, a felicidade do cristão, a felicidade do crente não é história de carochinha, não é uma ficção absurda de maneira alguma. A felicidade do crente, ela pode ser alcançada quando nós colocamos a nossa vida junto à fonte de águas. Jesus Cristo é a fonte de todas as coisas. Quando nós colocamos a nossa fé nele, com certeza, no seu tempo, nós iremos frutificar, nós iremos reverdecer, nós seremos bem-sucedidos e o nome do Senhor há de ser glorificado. Nesta manhã, pode ter certeza de uma coisa: Deus está trabalhando pela nossa vida. Aquilo que tu tanto almeja está chegando. A Bíblia diz, lá no livro de Isaías, capítulo número 61, que vem voando como um passarinho e vai pousar na tua janela. Ou seja, não precisa você arrancar os cabelos, ficar feito louco em busca da felicidade. Se achega para Deus, coloca a tua vida perante o altar do Senhor, porque se tão somente tu confiares, esse Deus de felicidade, esse Deus de poder, Ele que é a fonte da vitória, Ele com certeza trará de longe e fará proezas na tua vida para mostrar que Ele é Deus. Queridos, o nosso Deus é poderoso e Ele com certeza fará justiça da tua causa. Ontem à noite, quando eu estava ali na presença de Deus, buscando a face do Senhor, pedindo dele resposta e orientação acerca das minhas necessidades, das minhas buscas em Deus, o Senhor falava para mim de forma muito clara, no Salmo 103, depois você medite no Salmo 103, que salmo poderoso. E naquele momento que eu estava ali na presença de Deus, em oração, o Senhor falava: Ivna, eu conheço a tua estrutura e com certeza eu sei que você é pó, eu sei que você tem andado entristecido e oprimido, mas não se preocupa, porque eu tenho planos de exaltação sobre a tua vida e sobre os teus. Queridos, que palavra gloriosa. Eu agendei essa palavra, aleluia, na minha agenda, e naquele momento eu comecei a ver que literalmente aqueles que fazem do Senhor, do Altíssimo, a sua estrutura, literalmente é por Ele renovado. Ele diz de forma clara, aleluia, que o Senhor com certeza, Ele ouve a nossa oração e Ele nos faz lembrar que nós, aleluia, temos sido por Ele abençoados em outras situações. E eu creio que nesta manhã Ele há de cumprir na nossa vida aquilo que está escrito no versículo de número 3. O Senhor perdoa as nossas iniquidades, cura as nossas feridas, salva-nos da morte e nos abençoa com atos de amor e com atos de bondade. Olha aí o versículo 5. Encha a nossa vida com coisas maravilhosas e de contínuo renova-nos como a águia, nos tornando sempre jovens. Que palavra gloriosa.
O Senhor julgará a causa do oprimido. Ele garante a nossa vitória. Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou o seu povo, que outrora estava escravo pelos poderosos, viessem, aleluia, a contemplar os atos da sua bondade e da sua misericórdia. Deus não fica irado para sempre. Ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia e não nos repreende eternamente. O Senhor não nos castiga como merecemos, mas Ele com certeza perdoa as nossas maldades. E assim como a distância há entre o céu e a terra, o amor de Deus é muito grande para aqueles que nele confiam. Irmãos, que palavra gloriosa! Essa palavra entrou no meu coração. Agora eu vou usar o termo que eu uso muito. De com força mesmo, valendo. E o Senhor dizia: minha filha, não se preocupe, porque eu, Senhor, estou preparando um tempo aonde tu glorificará o meu nome. E eu quero compartilhar com você essa palavra e dizer para você: confie apenas e tu verás a glória de Deus. Tá chegando, mulher de Deus. Tá chegando, homem de Deus, a tua vitória. A palavra de Deus fala de forma clara que Ele, como nosso mestre, como nosso professor, nos ensinará, nos ajudará. E ainda que venhamos estar passando por lugares tenebrosos, negros, de grandes trevas, todavia a luz da palavra nos guiará e não permitirá que nem tampouco tropecemos, que dirá que venhamos cair e ficarmos prostrados. Nesta manhã, pode ter certeza, o Senhor está banindo o nosso sofrimento. Queridos, os teus olhos cansados contemplarão a vitória que vem do Senhor. Nesta manhã deste dia que se chama hoje, eu quero declarar na tua vida portas abertas. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que o nosso Deus, o nosso grande El Shaddai, com certeza está no seu trono de glória, repreendendo do nosso coração toda ansiedade prejudicial, toda incredulidade que nos impede de alcançarmos as nossas vitórias, e está nos dando, em nome de Jesus, direção. Então você não vai agir de uma forma impensada, você vai agir na direção de Deus, e com certeza nós provaremos, aleluia, nós desfrutaremos das vitórias provenientes do trono deste Deus que é todo poderoso. Nesta manhã, pode ter certeza, Deus está pelejando pela minha e pela tua vida. Nesta manhã, pode ter convicção no seu coração que, se porventura você está passando por um momento de grande adversidade, pode ter certeza, se teve dia para começar, tem dia também para se acabar. Deus, o Senhor, com certeza, Ele há de julgar as nossas causas e trazer consolo ao nosso coração. Eu quero convidar você a orar agora e dizer: Deus, nós estamos aqui no nosso 15º dia de peleja. Tu tens contemplado, meu Senhor, como está meu comércio. Tu tens contemplado como está a minha casa. Tu tens contemplado como estão os meus negócios. Você tem visto como está o meu coração. Senhor, tu tens contemplado como está a minha família. Tu tens visto, meu Senhor, como eu tenho andado angustiado, entristecido, devido a essa luta medonha que parece que ela é crescente, que não se acaba jamais. Mas nessa manhã, assim como o Senhor tem visto tudo, Ele manda te dizer: não desanima, pode aguardar em paz na presença do teu Deus, porque coisas tremendas Ele está por realizar. A Bíblia fala que Ele é um Deus, aleluia, de promessa, mas é cumpridor de cada uma delas. Houve momentos na minha vida em que a dor era tão grande, tão medonha, que eu disse: eu não quero mais ouvir nenhuma profecia. Calem-se os profetas. Eu quero é cumprimento. Eu quero é cumprimento. Eu quero é cumprimento de promessa. E aí, naquele momento de grande dor, naquele momento de grande fadiga, naquele momento de grande luta, só para a vergonha do inferno e para mostrar para mim que o meu Deus trabalha não conforme a minha vontade, mas como Ele mesmo quer. Naquela manhã de lágrimas, naquela manhã de peleja, que eu me lembro como se fosse hoje, no dia 31 de dezembro de 2010, eu tenho esse dia agendado, queridos, no meu coração. Não em canetas, com canetas, ou em livros de papel, aonde com certeza o tempo se encarregaria de destruí-los. Mas nas tábuas do meu coração, eu tenho este dia agendado, aleluia. Porque foi um dia que literalmente marcou a minha história. E eu estava ali entre lágrimas,
antes de sair para o meu programa aqui na rádio, quando nós estávamos saindo de Fortaleza para assumir aí todo o sertão, todo o Vale do Jaguaribe e todo o Juazeiro do Norte. Hoje nós estamos, graças a Deus, em todo o mundo. Foi no dia 31 de dezembro de 2010. Eu estava em casa, angustiada, e eu vim trabalhar, chorei muito neste dia. E eu disse, eu não quero mais ouvir profeta, eu quero cumprimento de promessa, porque eu não posso acreditar que tu tem essa obra tão grande na minha vida e eu seja impossibilitada de sair nem de casa para trabalhar. E naquele momento, chorando, eu vim trabalhar. E dentro do meu carro eu estava ouvindo uma música da Daniela e Cristina, que eu vou até compartilhar com você, que diz, mude esse semblante. E naquele momento aquela música invadiu o meu coração e eu vim trabalhar já com o coração menos pesado. E trabalhei e chorei. E naquele dia o meu patrão, que é meu amigo, meu parceiro, meu tudo, tem sido um amigão todas as horas, veio aqui e ele fez uma oração por mim e disse, não se preocupe, Ivna, que nós estamos juntos. E naquele momento, queridos, aleluia, eu fui para casa e eu precisava abastecer meu carro, que eu iria viajar para a praia. E naquele momento eu não encontrei nem um posto vazio. E quando eu estava voltando pela praia para chegar em casa, que eu moro pertinho ali da praia, de repente, eu vi um posto, não tinha ninguém no posto. Eu liguei, aqui que eu vou abastecer. E quando eu parei nesse posto, um rapaz estava do outro lado, ele me pediu para eu aguardar um pouco. E quando eu olho no retrovisor, vem um mendigo em direção ao meu carro. Quando ele vinha chegando em direção ao carro, ele bateu no vidro para que eu baixasse o vidro. E eu disse que não baixaria, porque eu estava sem a chave. E ele disse, baixa o vidro. Aí eu baixei um pouco o vidro e eu disse, eu não tenho dinheiro para lhe dar. Ele disse, eu não vim pedir, eu vim te dar. E naquele momento, aquele homem começou a falar coisas, promessas tão maravilhosas na minha vida, que eu estou esperando o cumprimento delas até agora. Queridos, eu sei de uma coisa, que passarão céus e terra, mas aquela promessa ela vai se cumprir, porque eu já vejo sinais do cumprimento delas. E uma delas foi, o Samuelzinho, ele tinha apenas, escute isso, Samuel tinha 4 meses de nascido. Eu estava ali ainda de resguardo. Eu estava passando uma luta muito grande, porque eu tive uma depressão pós-parto muito cruel. E naquela situação, ele olhou para mim e ele disse, tu tens um filho pequeno? Eu digo, tenho. E ele disse, essa criança, ela é especial. E naquele momento ele tirou de dentro da sua sacola um livro de matemática, conhecimentos gerais. E ele disse, como prova de que ele vai ser uma criança muito inteligente, eu vou te dar esses livros para você lembrar. E ele me deu 2 livros. E ele disse que Samuel era especial. Depois de 2 anos, eu levei ele para a médica dele, para uma consulta de rotina. E eu já percebia traços diferentes do Samuel. Que ele é muito organizado, ele é muito diferente, ele é muito concentrado. E naquele momento a doutora Zélia olhou para mim e disse, Ivna, o Samuel, como é o comportamento dele? Eu disse, doutor, o Samuel é diferente de tudo que eu já vivenciei com a Sara. Ele é uma criança que tem uma organização fora de sério. O guarda-roupa dele é um arco-íris, é vermelho com vermelho, branco com branco, verde com verde. Ele é uma criança totalmente diferenciada. Ela disse, filha, o seu filho tem autismo. Eu disse, por quê? Porque naquela manhã ele pegou todos os brinquedos que estavam naquela prateleira e ele organizou na mesa dela, pelo tamanho e pela cor e pela ordem que era. Dinossauro com dinossauro, carro com carro e brinquedos com brinquedos. E ela disse, a sua criança, o seu filho, ele é autista, ele tem uma síndrome chamada Asperger. E eu digo, como pode, doutora? Ela disse, pois vamos averiguar e você vai ver. O seu filho, você tem um gênio dentro de casa. E ali eu pude ver que literalmente aquela profecia, ela tinha respaldo. Ali não era um mendigo, era um anjo, aleluia, trajado de mendigo para falar comigo. E nessa manhã eu digo para você, Deus ainda usa anjos para falar com o seu povo na terra. Deus ainda usa, aleluia, homens e mulheres para dizer, espera, persevera. É por isso que Deus mandou levantar 40 dias de jejum e oração. Após 25 dias, o Senhor disse, faça outra, porque a guerra continua. Deus manda dizer que desde a primeira oração que você levantou a Deus, naquele dia chorando entre lágrimas e disse, Deus, eu entrego o comando da minha vida nas tuas mãos.
tu vai tudo preparar, que Deus ouviu e Ele começou a traçar um caminho, uma trajetória, um tempo. E Deus manda dizer para você: espere e creia, e você verás tudo que o Senhor te prometeu se cumprindo. Deus manda dizer: tá chegando, não recua. A aflição é grande, a arrogância é medonha, a luta é tremenda, mas nessa manhã eu declaro na tua vida que Deus, o Senhor, por meio da nossa fé em Deus, nos fará mais do que vencedores. Por isso, em nome de Jesus, toma posse desta palavra, descansa. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai completar. Nós não servimos ao homem, nós servimos a Deus, e é Ele quem está trabalhando e vai mudar o curso da nossa história. Que você possa tomar posse dessa palavra agora e saber que só o Senhor é Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ivina Medeiros é bênção. Está no ar o Palavra Profética. Palavra Profética com a pastora Ivina Medeiros.